Boa noite, a paz do Senhor Jesus, para todos que tenho certeza que esse vídeo vai alcançar. Eu quero hoje deixar uma mensagem de fé para nossas vidas, para os nossos corações, para as pessoas, e para todos que com certeza vão parar, dar uma atenção e ouvir a palavra de Deus através desse vídeo. Vamos estar aqui lendo em Abacuque, no seu capítulo 1, no seu versículo 2, que diz assim: Até quando, Senhor, te clamarei, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. E não me salvarás, não salvarás as pessoas. Abacuque aqui nesse momento, ele estava falando com Deus em oração, num clamor, e mediante esse versículo, da palavra de Deus em Abacuque, ele estava clamando, e pelo que nós vemos aqui, ele falou: até quando, Senhor, eu te clamarei, e tu não me responde? O que dá para a gente ver dentro da palavra de Deus é que o Senhor estava em silêncio com ele. E não era só isso. E não era só, a alma de Abacuque não estava só aflita em momentos difíceis, porque Deus não ouvia a oração dele, mas porque ele estava vivendo um momento difícil da vida dele com o povo de Deus. Naquele momento da vida dele, ele estava passando um momento muito difícil. E esse profeta, Abacuque, ele estava vivendo num momento que, pelos estudiosos, é o momento que o povo de Deus estava sob o domínio da Síria e depois da Babilônia, com o rei Nabucodonosor. E o povo estava desacreditado, o povo achava que Deus o tinha abandonado, e Abacuque começou a falar com Deus, começou a orar a Deus, e questionar com Deus por que as orações dele, a oração do povo não estava sendo ouvida, e ele estava passando aquele momento tão difícil. E sabemos pelos estudos que o povo de Deus se afastou, rebeldia, pecado, e daí por diante, e por isso eles vieram a estar escravizados pelos outros povos. Mas Abacuque se manteve honesto, se manteve fiel, se manteve voltado para Deus, mesmo nesses momentos tão difíceis. E ele começa a questionar com Deus, por que Deus não estava ouvindo as orações dele, o clamor dele. Ele falou: eu gritei, violência, e tu não veio nos salvar, não veio me salvar. Ele chegou a ponto de falar: eu fiquei desesperado. E ele via tanta violência naquela época, ele via tanto sofrimento, que ele achou que Deus os tinha abandonado. Essa é a realidade. E hoje não é diferente conosco. Quando passamos por um momento difícil, nós, nossa família ou alguém, quantas pessoas se afastaram de Deus, hoje estão nos vícios, hoje estão encarcerados, doentes, e nós clamamos a Deus: Senhor, por que tu não ouve as nossas orações? Por que ele, a nação, a pessoa, a família está desse jeito? E nesse momento, nesse versículo, nesse capítulo 1, versículo 2, Abacuque clama e Deus não responde, aparentemente, e ele acha que Deus o tinha abandonado.
Mas aqui em Abacuque 2, versículo 4, da parte B, diz assim: mas o justo, por sua fé, viverá. Abacuque, ele começou a colocar a fé dele em ação. Abacuque começou a despertar uma fé dentro dele, mesmo naquele momento difícil da vida de Abacuque. Mesmo presenciando tanto sofrimento, tanta dor, tanta violência, tanta covardia, tanta perca, tanto sofrimento, porque imagina, o povo estava sendo escravizado pelo império da Síria e depois o império babilônico. Então, mesmo com tudo isso, ele vendo, a ponto dele gritar por violência, ou seja, clamar, Senhor, gritando, e olha a violência que está acontecendo, olha a situação que está acontecendo. E Deus, aparentemente, não o respondia. Mas ele diz aqui no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, parte B, o justo, ele viverá pela fé. E ele despertou uma fé dentro dele. E através dessa fé ele continuou. Através dessa fé ele não desanimou. E Deus começou através dessa fé, começou a dar força para o profeta Abacuque, mesmo vendo tantas coisas, tanto sofrimento. Mas através da fé, ele começou a vencer esses obstáculos. Ele começou a vencer o silêncio de Deus para com ele. E verdadeiramente, ele acreditou que Deus era com ele, mesmo naquela situação difícil que ele e o povo passavam. Hoje não é diferente. Se nós não adquirirmos uma fé genuína, como diz no livro de Hebreus, olhai para o autor e consumador da nossa fé. Se nós olharmos para as dificuldades, as percas, o sofrimento, nós não vamos resistir e vamos se afastar de Deus. Mas se nós olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós vamos continuar, mesmo neste momento difícil. E no seu capítulo 3, versículo 17 e 18, ele diz assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira mita, e os campos não produzam mantimento. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. E ele vai finalizando os escritos, né? Ele vai finalizando a mensagem, a escrita dele, aqui em 3, versículos 17 e 18, que ainda que a aparência, a situação esteja inverso daquilo que ele quer, ele irá continuar confiando e acreditando no Senhor, porque a alegria dele era o Senhor. A palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amai a Deus em primeiro lugar. Aqueles que querem servir ao Senhor sofrerão perseguições. Aqueles que querem ser discípulos, seguidores do Senhor Jesus, tome a tua cruz e siga. Cruz é um símbolo de sofrimento. E que eu quero passar através desta mensagem hoje, que mesmo
que aparentemente Deus não tem ouvido as tuas orações e que está tudo difícil. Mas o Senhor tem que ser a nossa alegria. O Senhor tem que ser a nossa salvação. Porque tudo aqui é passageiro. Mas a palavra do Senhor e o que Deus tem para mim e para você é eterno. Ouvinte da palavra de Deus, você que está ouvindo essa mensagem nesta noite, nesse dia especial, independente de como está a situação, lembre-se que Deus, Ele tem o controle de tudo. E mesmo aparentemente Ele não esteja ouvindo a tua oração, ou seja, você pensando que Ele não está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo sim. Coloque a tua fé em ação. Coloque Deus em primeiro lugar. E confie no Senhor. Porque Ele é o Deus dos milagres. Ele é o Deus da resposta. E nós não devemos servir ao Senhor somente pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é. Ele tem promessas eternas para nós. Ele tem promessas que são eternas. E é nisso que nós temos que nos abraçarmos. É isso que nós temos que segurarmos. Porque se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser, Ele muda. Se Ele quiser, Ele transforma. Se Ele quiser, Ele faz. Como diz a oração do Pai Nosso, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja a vontade dele, meu irmão e minha irmã e ouvinte amado. Mas pode ter certeza, a resposta dele, ela vem. A resposta do nosso Deus, ela vem para nossas vidas. Eu tive um momento muito difícil da minha vida, com a perca da minha mãe, distante da minha família, e achei que Deus tinha me abandonado. Mas quando eu busquei dentro da palavra dele, ele falou comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6, 7, 8 e 9. Assim diz o Senhor, Ele falou comigo, eu sou Deus que dou a vida, eu sou Deus que tiro a vida, eu sou Deus que faço descer a sepultura, eu sou Deus que tiro da sepultura, eu empobreço, eu enriqueço, eu abato, mas eu também exalto, eu tiro o pobre do pó e do esterco e coloco no meio dos príncipes. Deus, Ele tem sim o controle da nossa vida. E quero dizer para você, é Ele que dá a última palavra. Não desanime. Você que está no hospital, você que está no presídio, você que está com um filho nos vícios, um marido nos vícios, uma esposa em momento difícil, uma filha, você que está com lar, família, que só Jesus para mudar. E eu quero deixar essa mensagem de fé para você. Independente da situação, creia no Senhor Jesus. O Senhor chegou para Marta e Maria, quando aquela família estava com o seu irmão Lázaro há 4 dias, morto. E diz a palavra de Deus, em João, que ele já estava fedendo. Mas quando o Senhor chegou, uma das irmãs de Lázaro falou, Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus falou para ele, ele irá de ressuscitar. E ela falou, eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar naquele grande dia. E Deus olhou para ela e falou assim, Marta, se creres,
verás a glória do Senhor. Se nós cremos com nossa fé, nós vamos ver a glória do Senhor. E o Senhor falou, aonde está ele? E ela falou, Senhor, ele já cheira mal. Deus falou, eu não tenho dito, se creres, verás a glória do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverás. Levaram Jesus até aquele lugar, aquela caverna onde botaram a pedra, e o Senhor falou, tira a pedra. E quando ou seja, quando eles tiraram a pedra, removeram a pedra, o Senhor falou, Lázaro, sai para fora, meu Deus. Aquilo que está morto para você, para Deus, Ele tem poder para ressuscitar. Confie no Senhor, acredita em Deus, não desanime, não para, mesmo que aparentemente você pense que Ele não está ouvindo a tua voz, a teu clamor, a tua oração. Confie, acredite e continue orando nesse propósito. Como Ele chegou para aquela família que estava em um momento difícil, Marta e Maria, o Senhor vai chegar para você, para nós e para todos que clamam e acreditam através da fé. Não deixe que a fé desfaleça dentro de ti, porque enquanto você tiver uma fé, ela vai remover montanhas, dificuldade, perca e sofrimento, decepções da tua vida, e ela vai, sim, te levar até a resposta aos caminhos do Senhor e te dar vitória.